a muralha estava pronta, as portas arrumadas, mas sabe o que ele fez? Ele colocou guardas, ele colocou vigilante. Deus começou uma obra na sua vida. Essa obra começou com a salvação. Mas e depois que você converte? E depois que você se batiza nas águas? E depois que você está na presença de Deus? Você tem que guardar teu coração, você tem que guardar as portas da sua alma. A visão, a audição, olfato, paladar e toque. Isso é chamado as janelas da alma, as portas da alma. Tudo de bom que tiver que entrar na sua vida vai ser por aí. E de mal também. O Senhor Jesus até deixou claro, olha, mal não é o que está entrando não, é o que está saindo. Tá? Tudo para chegar no nosso coração é por aqui. Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente fala. Tudo que vai trazer bênção para você ou maldição, que vai fortalecer a sua fé ou não, passa por aí. Então, Deus te chamou, você aceitou Jesus, você está fazendo a obra, tá, mas agora é hora disso. Foi o que ele fez. No versículo 2 ele fala, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, líder da fortaleza sobre Jerusalém, porque ele era homem fiel e temente a Deus mais do que muitos. Ou seja, chegou o momento, queridos, do Neemias escolher líderes. E o que ele escolheu esses líderes? A conclusão das obras sinalizava o início de uma nova etapa. Neemias, ao escolher Anani e Ananias como responsáveis por Jerusalém, ensinou como um líder deve ser, fiel e temente a Deus. Queridos, inclusive o Anani e o Ananias, eles foram escolhidos para um serviço político. Tem muita gente hoje, incrível que pareça, em pleno século XXI, que às vezes não quer que a igreja envolva na política, que o pastor não se envolva, quer que lave as mãos. Mas você vê aqui, ele terminou a obra. Ele escolheu 2 homens para funções políticas. A política, queridos, ela sempre existiu. Desde lá do Éden existiu. Deus chegou com o plano dele, com o propósito dele. Satanás chegou com o projeto dele e o homem teve que escolher. Você sabe o que aconteceu e as consequências dessa escolha. Política é isso, é os planos, os projetos. Muitos querem que o pastor se cale. Não, o lugar do pastor é na igreja, pregando. Mas só que está. Leia o livro de Neemias, foi totalmente uma postura que ele teve que ter, política, administrativa. Só que agora, ele encerrou. Era uma nova etapa. O muro foi restaurado. Agora, era hora dele restaurar o povo. Era hora dele restaurar, queridos, a fé do povo. Era hora dele restaurar o caráter do povo, a religião do povo, a fé do povo, a crença do povo. Então, aqui, veja bem, se o padrão de Neemias fosse seguido, terias uma sociedade mais justa e com bem menos escândalos de corrupção. Na política, o Neemias ele teve um padrão. Se fosse seguido hoje, não ia estar essa situação que está aí hoje. Queridos, no versículo 3 também nós vemos algo interessante. Ele fala assim, e disse-lhes, não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os que assistirem ali permanecerem, fechem as portas, e vós trancai-as, ponham-se guarda dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda, e cada um diante da sua casa. Queridos, fechem as portas. Guardas foram designados, queridos, para vigiar as portas de Jerusalém. À noite, elas só podiam ser abertas ao amanhecer. Então, já fechava ela à noite e só abria ao amanhecer. Neemias, queridos, ele sabia que na luta espiritual não havia trégua com os inimigos. Se ele e os demais deixassem de vigiar, certamente seriam destruídos. Dessa forma, de nada adiantaria ter uma grande muralha se não houvesse zelo e diligência diariamente. É como eu te disse, ele terminou. A muralha estava feitinha, a porta restaurada.
mas ele colocou guardas. Ou seja, Deus começou uma grande obra em nós e ele é fiel para completá-la. Mas nós temos que montar guardas. É aí que entra. Tem que ter cuidado com o que está vendo. Tem que ter cuidado com o que está ouvindo. Às vezes até com o que está cheirando. Com o paladar, com a fala e com o toque. Foi assim que Satanás tentou Adão e Eva lá, pelo chamado cinco sentido. Foi assim que Satanás também depois tentou o Senhor Jesus. Olha, ele falou com Jesus, ele mostrou a Jesus, você pode transformar essas pedras em pão, cheirinho da padaria, coma, toca. Da mesma forma que ele tentou Eva, ele tentou Jesus, e ele não mudou não, é a mesma forma que ele tenta hoje. É por isso que tem que colocar guarda, porque, preste atenção, é pelo que vê, ouvimos, cheiramos, falamos, tocamos, que vai chegar coisa boa na nossa alma, ou então ruim. É dessa forma que chega a bênção ou a maldição. É dessa forma que chega coisas que vai nos levar a crescer espiritualmente ou não. Então, queridos, fechem as portas. Fechem as portas. É uma das formas até, inclusive, hoje, de proteger do coronavírus, né? Ficar em casa. Fecha a porta. Fecha a porta para aquilo que não é de Deus, para aquilo que não é bom, para aquilo que vai atrapalhar a sua fé, para aquilo que vai atrapalhar a sua crença no Senhor nosso Deus. Queridos, outro ponto, versículo 5 a 62, eu só vou ler o versículo 5, mas procure ler até o 62. Vem uma lista aí de nomes, uma lista de pessoas. O 5 diz, então o meu Deus me impôs no coração, olha só, assim fala Neemias, o meu Deus me impôs no coração. O que Deus tem colocado no seu coração ultimamente? Ainda mais nesse momento que você está ficando mais em casa. O que o seu Deus tem colocado no seu coração e na sua mente? Porque Neemias fala assim, o meu Deus me impôs no coração que ajuntasse os nobres, magistrados e o povo para registrar as genealogias, e achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito o seguinte. Aí então vem, estes são os filhos da província que subiram do cativeiro dos exilados, que transportaram Nabucodonosor, rei da Babilônia, e voltaram para Jerusalém. Queridos, aqui é um capítulo que você começa a ler, você pensa, mas o que eu vou aprender daqui? O que eu vou tirar daqui? Porque vem a genealogia. Por que a genealogia era importante? Para ele saber como é que ele chegaria até Abraão. Por quê? Porque Deus abençoou Abraão, o Isaac, o Jacó. Então eles tinham que saber o pai, o avô, o tataravô, e ali vai até saber, opa, este aqui chegou no Abraão. Era descendência. É importante nós sabermos a nossa genealogia hoje, para quê? Quem sabe os nossos pais, nossos avós, tataravós, entristeceram a Deus, aborreceram a Deus. Lá no cativeiro, Daniel levou eles. Vamos pedir que Deus nos perdoe do pecado dos nossos pais. O Neemias também fez a mesma coisa. Agora nós vamos orar, vamos pedir que Deus nos perdoe dos pecados, das bobeiras, das besteiras, das atrapalhadas, das idolatrias que os nossos pais cometeram. Então é importante isso. Às vezes tem gente que recebe bênção e nem está na igreja, mas às vezes ele teve lá atrás, gente que buscava a Deus. E qual é a promessa de Deus? Eu vou usar de misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam. Agora, então, queridos, por isso que era importante. Agora, outra coisa que é importante é a genealogia, no versículo 63, 64, quando foi buscar essa genealogia, teve alguns sacerdotes que passaram vergonha. Sabe por quê? Olha o que fala. E dos sacerdotes, os filhos de Abaías e de Cós, filho de Barzilai, que tomaram uma mulher das filhas de Barzilai, o Gileadita, o que foi chamado do seu nome, eles buscaram
o seu registro nos livros genealógicos, porém não se achou. Então, como imundos foram excluídos do sacerdócio. Querido, eles passaram vergonha. Por quê? Eles estavam no meio do sacerdote. Eles eram sacerdotes. Só que para ser sacerdote, tinha que ser descendente lá do Arão. E eles não eram, muito pelo contrário, eles eram de Barzilai. Eles eram de pessoas que não eram da genealogia de Israel, eram pessoas pecadoras, e eles estavam lá se posando de sacerdote. Aí veio à tona, foi descoberto e foi tirado. Agora, uma notícia boa para você e para mim. Hoje, não precisamos nos gloriar ou nos envergonhar de nossas origens. Por quê, queridos? Porque para o Altíssimo, o mais importante não é o nascimento, e sim o novo nascimento, de forma que vergonha e sofrimento passarão diante do Todo-Poderoso, aqueles que desperdiçam a oportunidade de conhecê-lo e terem seu nome escrito no livro da vida. Veja bem, eu até falei aqui ainda há pouco da importância de conhecer a nossa genealogia, aquela área de quebrar a maldição e outras coisas, certo? Mas, amados, você e eu, nós não temos que ter vergonha e medo dos nossos descendentes, porque para Deus o importante é o novo nascimento. Às vezes a pessoa era filha de um bandido, de um assassino, de um criminoso, mas você nasceu de novo. Às vezes você é descendente de pessoas que aborreceram e entristeceram muito a Deus, que causaram vergonha. Mas o importante, você nasceu de novo. A Bíblia diz que Deus começou uma obra em nós e Ele é fiel para completá-la. Amém? Então vamos orar nesse instante. Querido Deus e Pai, eu te agradeço pelo dia que o Senhor fez. Eu te agradeço por mais essa manhã que o Senhor me concede estar aqui trazendo a palavra, trazendo o ensinamento. Meu Deus, eu te agradeço por aqueles que desde o início dessa pandemia têm nos acompanhado e têm estado conosco em oração. Eu te agradeço por aqueles que depois, no decorrer do dia, vão acessar, vão ouvir essa palavra. Que eles sejam grandemente abençoados em nome do Senhor Jesus. Pai, perdoe-nos do pecado que os nossos ancestrais cometeram. Perdoe-nos, assim como Daniel fez aquela oração, assim como Neemias também eu oro nessa manhã. Venha perdoar, meu Deus, e que os nossos descendentes venham ter uma vida debaixo da bênção, debaixo da vitória, livre de maldição, porque hoje nós servimos a Ti. Talvez os nossos pais, nossos ancestrais, não tiveram a oportunidade de conhecer a Ti como nós conhecemos. Eu te conheço e eu sei que os meus descendentes serão abençoados, porque eu estou na Tua presença. Eu creio na Tua promessa, que o Senhor vai fazer-os de misericórdia até 1000 gerações daqueles que Te amam e Te adoram. Senhor amado, glória a Deus, glória a Deus. Não permita que Satanás venha querer visitar em mim a maldade dos erros dos meus pais. Ô Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, aquele sacerdote foi envergonhado, porque ele não fazia parte da linhagem. Hoje, eu não preciso sofrer opróbrio, nem vergonha, por causa dos meus antepassados, porque eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura. Assim como esse que está ouvindo essa palavra, que o teu Espírito leve a tomar a decisão de converter, de nascer de novo. A tua palavra fala que o que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Olha, Deus abençoe você grandemente. Tenha um bom dia. Compartilhe essa palavra para que outros sejam agraciados e abençoados por ela. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, seja com todos vós, hoje e sempre. Amém e amém. Bom dia mesmo. A palavra ela vai estar aí agora no canal e na página de nossa igreja. Bom dia, querido pastor. Deus abençoe poderosamente. Amém. Glória a Deus.